Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que alegria estar com vocês agora nesse momento. Que tempo especial que nós temos agora nessa conversa, no partilhar, da nossa comunhão, dos nossos anseios, das nossas preocupações. O momento de oração, ele é de fato também a representação de que Cristo está em nós. Existem muitas formas que encontramos na Bíblia, de vermos a presença de Deus. A sua presença, ela também se demonstra e se revela em nós, através de nós, na comunhão, nessa revelação perene, nessa revelação tangível, nessa relação que nós temos aqui como igreja, nos reunindo de maneira virtual mesmo, mas consolando uns aos outros, orando uns pelos outros e também compartilhando as nossas dificuldades, os nossos desafios uns aos outros. E isso para mim é muito emocionante, é muito belo. Por isso que eu louvo a Deus pela vida das meninas que estão na intercessão, em especial pela Marilene, hoje que dirigiu e tocou nesse momento de oração, na dificuldade, na ausência da Raquel, da Célia, da Cleide, da Itamari. Por isso que eu agradeço de fato publicamente a vocês, irmãs, que Deus abençoe ricamente, que a bênção do Senhor esteja com vocês, fortalecendo, amparando e trazendo paz. Quero falar um pouco com vocês hoje sobre uma passagem que toca muito meu coração, em 2 Coríntios 2, a partir do versículo 14. 2 Coríntios 2, a partir do versículo 14. Eu quero falar hoje sobre o doce perfume. Um doce perfume. Se você não tem a Bíblia de maneira fácil, disponível, me acompanhe, esteja me ouvindo. 2 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos um cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Uma das características sensoriais que mais me chama a atenção no nosso organismo humano é a memória olfativa. A nossa memória olfativa, ela nos disponibiliza um acesso direto ao nosso recurso emocional, aos nossos recursos sociais e nos transportam para o passado, para o presente, para o passado novamente, para o presente, e fazendo então essa brincadeira, esse jogo, nós somos então levados a esse sistema neural, a essa memória neural, e temos aí diversas emoções. Por exemplo, tem cheiros que me fazem me recordar da minha avó. Antes que você dê risada falando assim, não deve ser um cheiro muito bom, eu digo que é um cheiro bom. É um cheiro talvez muito saudável. Me recordo do bolo que minha avó fazia quando eu era pequeno. Tem cheiros que me transportam para o meu período onde eu era aluno da escola estadual de primeiro e segundo grau, Negreiros. O cheiro da cozinha, o cheiro dos pães, me transportam para um lugar. O perfume de algumas pessoas me transportam para um determinado espaço social. Existe uma infinidade de situações onde eu poderia estar aqui citando e comentando com vocês sobre essas minhas memórias olfativas que me transportam e me levam para locais do passado e me fazem retornar com uma nova significância, com um novo sentido. Falando assim, uau, esse momento foi marcante e determinante para mim. E eu não quero nem falar se esse momento ele foi marcante positivamente ou negativamente, porque existem também sentimentos e memórias que nós temos que nos transportam para pontos que não são tão bons. Como, por exemplo, há cheiros que eu me recordo que são aspectos no qual eu tenho constrangimento de me recordar, eu tenho um entristecimento ao me lembrar, eu tenho um sentimento de inanição, de
de impotência, por causa de situações e momentos que eu vivi naquele período do passado. E aquele cheiro me transportou para aquele momento no qual me deixou, então, impossibilitado de fazer algo. Ou me deixou constrangido de fazer algo. Ou me deixou, de fato, desmobilizado, desanimado, chateado. Há sensações e há memórias olfativas também que me deixam também chateado, não me deixam simplesmente felizes. E essas memórias olfativas são aspectos neurais que eu e você temos e desenvolvemos por causa do nosso sistema límbico, o sistema que coordena a sua memória, que está no seu cérebro e que organiza todos os seus interesses e desejos. É uma gavetinha que é aberta através de alguma sensação, através de alguma memória, e essa memória te desperta, te leva para o passado. Essas informações, essas memórias, né, elas não somente operam e trabalham na minha vida, eu, Rodrigo, pastor desse século 21, mas também trabalhou com escravos e também com paladinos, com imperadores, com soldados romanos, nesse momento onde lemos essa passagem que o apóstolo Paulo cita. O apóstolo Paulo ele tem trabalhado agora, nesse momento de 2 Coríntios, né, nessa carta, especificamente nessa carta, aspectos positivos sobre a igreja de Corinto, né? O apóstolo Paulo aqui, ele está vindo com uma mensagem de alívio, uma mensagem de satisfação, uma mensagem de uma reação favorável após uma comunicação do seu amigo e do seu discípulo Tito. Então o apóstolo Paulo ele está chegando para nós aqui nesta carta, né, a fim de te contextualizar sobre um aspecto positivo que a igreja ocasionou para ele. Então ele começa a falar sobre as marcas, a identidade, a característica, né, daqueles que carregam a mensagem do Evangelho de Jesus. Aqueles que carregam a mensagem do Evangelho de Jesus são descritos de diversas formas pelos textos bíblicos, né? E eu poderia citar diversos momentos, né? Como, por exemplo, somos pedras, né? Somos como rochas que fazem um templo. Somos pequenos cristãos. Somos aqueles que carregam a mensagem, né? Os portadores da mensagem. Somos os anunciadores da paz, né? Existem diversas formas, né, que o cristão ele é identificado, né, que aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor é identificado nas Escrituras de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, especificamente, ele fala que nós somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. E essa é uma metáfora muito interessante que eu queria hoje trabalhar nesses poucos minutos que nós temos aqui de reflexão. Porque ser o aroma de Cristo denota para nós esse desenvolver da memória olfativa em alguns. Ter o aroma de Cristo nos capacita a mobilizar e a movimentar a memória olfativa de muitos. O apóstolo Paulo ele se utiliza dessa metáfora, pois no seu contexto, no primeiro século, na realidade onde ele estava inserido, a realidade, o processo, o chão da terra onde ele estava pisando era muito crítico, porque normalmente conquistadores romanos levavam os escravos, cativos, homens e mulheres, crianças que eram realmente derrotados, para uma procissão triunfal, para uma caminhada pública, onde havia, né, nessa caminhada, soldados, imperadores romanos, e atrás desses soldados e imperadores, os cativos, os escravos, as pessoas que estavam realmente sendo humilhadas, derrotadas, que eram levadas por esses soldados. O apóstolo Paulo, então, ele está olhando para essa cena, e vendo então essa cena de soldados romanos que conquistaram alguns povos, alguns bárbaros, chegavam então com escravos para essa procissão.
O que acontecia nesse momento, né, nesse primeiro século, nessa realidade que o apóstolo Paulo ele está utilizando isso como uma analogia, como uma forma de comparar, né, essa realidade com a mensagem do Evangelho, é que pessoas que viam esses soldados romanos chegando lançavam flores, lançavam rosas, lançavam então lindas e belas rosas, para que esses soldados pisassem e passassem por essa estrada de flores, né? Por essa estrada onde ela emanava um bom perfume. E para aqueles soldados que pisavam naquela estrada, naquela rodovia, naquele caminho, naquela procissão, aquele bom cheiro, aquele bom perfume que era emanado, trazia para eles uma memória. A memória de que somos vencedores. A memória de que vencemos. A memória de que ganhamos. E para outros que caminhavam, os escravos, os cativos, aqueles que foram derrotados, que passavam por essa mesma jornada, encontravam também uma mesma memória ao inalar esse perfume. Nós fomos derrotados. Hoje estamos cativos. Hoje essa procissão é de humilhação. Nós estamos aqui passando por um belo de um constrangimento. Perceba como é ambíguo, né? Como isso daí, esse perfume, ele pode gerar essas duas conotações. A conotação de vitória e a conotação de derrota para um determinado público que está vivendo o mesmo espaço, mas tem emoções diferentes. E tem reações diferentes por causa disso. O apóstolo Paulo fala, essas pessoas então que inalavam esse bom perfume, os soldados no caso, né, eles viviam então uma vitória. Então esse cheiro, essa memória olfativa os trazia alegria. E para aqueles que estavam presos, os cativos, essa memória olfativa trazia humilhação, vergonha e dor. O apóstolo Paulo então, ele utiliza dessa situação, dessa realidade que ele encontra no seu chão da terra, na sua realidade, e inverte ela para o reino de Deus. Inverte essa relação para o reino de Deus e mostra para nós, com detalhes incríveis e riquíssimos, como é de fato a minha relação e a minha participação no Evangelho e na cruz de Cristo, e como deve ser também a sua participação no Evangelho e na cruz de Cristo. Nós somos o aroma de Cristo. A nossa mensagem não é como essa analogia que ele fala deve ser. Nós não carregamos escravos nas correntes. A mensagem da cruz de Cristo não traz para nós cativos, não traz para nós escravos, não traz para nós pessoas derrotadas e vencidas. A mensagem da cruz do Evangelho traz para nós uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem para aqueles que de fato necessitam dessa boa nova. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele faz essa analogia, ele inverte ela. Porque aqueles que foram derrotados, aqueles que perderam, aqueles que realmente de fato padecem do amor, da graça e da misericórdia de Jesus, é a eles que é lançado a mensagem de esperança. É para eles que é lançado a mensagem que gera uma nova oportunidade de vida, oportunidade de salvação, oportunidade de libertação, oportunidade de vida, vida, nada mais do que isso, vida. A tua presença na terra, você cristão, você cristã, é uma mensagem viva que transmite vida. A tua vida na terra é uma mensagem que transmite liberdade, que transmite salvação. A tua vida é um testemunho de libertação. A tua vida é um testemunho que transmite paz. A tua vida é um testemunho que transmite amor. É por isso que você, eu, somos um aroma de Cristo, um aroma que se eleva até Deus, um aroma que as pessoas, ao inalarem, ao cheirarem e encontrarem na tua presença essa mensagem, elas sentem-se viva,
elas se sentem em paz, elas se sentem alegres, elas se sentem acolhidas e protegidas, porque a mensagem da cruz de Cristo para os oprimidos, para os órfãos, para os estrangeiros, para as viúvas, é uma mensagem de vida. A mensagem da cruz é uma mensagem de paz para todos aqueles que são humilhados, para todos aqueles que partilham de uma derrota, para todos aqueles que padecem de um acolhimento, para todos aqueles que não têm pai, não têm mãe, para todos aqueles que perderam o marido, perderam a esposa, perderam a mãe, perderam o pai, é para você essa mensagem. A mensagem da cruz de Cristo é um aroma saudável, um aroma agradável para você que perdeu a sua terra, para você que perdeu o seu lar, para você que não tem nada para abraçar e não tem nada para dizer que é seu. O aroma de Cristo, o bom perfume, ele chegou a você. O bom perfume, quando inalado, ele nos traz e nos remete à esperança, nos remete à alegria, nos remete à paz, nos remete a uma vida viva. Esse aroma é como uma boa recordação que tivemos na infância, que nos alegra, que nos motiva e que nos faz pensar que há de fato um amanhã. O aroma de Cristo, ele é emanado através de você, através de mim. O aroma de Cristo, ele é específico para pessoas que estão marginalizadas, para pessoas que estão sofrendo, para pessoas que estão padecendo, que estão com dor. O Evangelho e as Escrituras Sagradas colocam para nós um tripé ao apresentar de fato qual é a necessidade e a realidade. E ele coloca para nós em 3 personagens, 3 protagonistas isso. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Deus tem um partido, meus irmãos. Deus, ele tem um partido. Ele sempre está de lado, ele sempre estará do lado daqueles que são humilhados, daqueles que são rejeitados, daqueles que são esquecidos. Deus, ele está atento ao clamor daqueles que são invisíveis na terra. E a Bíblia diz então para nós que esses são os órfãos, os estrangeiros e a viúva. Deus, ele se revela para essas pessoas. E como é que ele se revela? Ele se revela através da sua vida. Ele se revela através da minha vida. Nós somos esse aroma de Cristo que se eleva. Um aroma de Cristo que contagia um ambiente, uma sala. Já passou um perfume muito gostoso, muito agradável? Ou você já chegou num ambiente onde aquele perfume agradável, ele toma toda a sala? Pois é, esse é o aroma que Cristo, de fato, assume quando ele está num ambiente. Nós que somos portadores desse bom perfume, desse doce perfume, ele deve estar então instalado, emanando e se elevando numa sala, pois o teu perfume é consolo e refúgio para aquele que é invisível, para aquele que é esquecido, para aquele que é humilhado, para aquele que é, de fato, marginalizado mediante a sociedade. O aroma de Cristo nos faz lembrar que eles não foram esquecidos. O aroma de Cristo está para os fazerem recordar que o órfão tem pai e ele é um filho amado de Deus. O aroma de Cristo, esse doce perfume, faz recordar a viúva que ela tem um noivo, pois se ela um dia está enlutada, o noivo voltará para buscá-la. E também esse doce perfume, esse lindo, esse belo aroma, faz lembrar também para o estrangeiro, para aquele que não tem terra, que a sua terra está guardada nas regiões mais celestiais possíveis. Para o estrangeiro, terras, para a viúva, um noivo, para o órfão, um pai. Deus se revela dessa maneira. Eis aí o doce perfume, no qual eu e você somos responsáveis, somos portadores dessa linda mensagem chamada Evangelho. Mas também o apóstolo Paulo fala para nós
que esse doce perfume, ele não se resume simplesmente a essas boas novas, mas também a uma condição de juízo, pois as boas novas têm uma dupla função nas Escrituras. Ela é a mensagem de salvação para aquele que é humilhado e mensagem de condenação para aquele que humilha. Àquele que é humilhado, a boa nova é: filhinho, você é um filho amado, no qual Deus se importa e recolhe cada lágrima. Agora, para aquele que humilha, a mensagem também é: arrependa-se e pare de fazer o mal para aqueles que são de fato filhos e filhas amadas de Deus, pois a condenação virá a você. Enquanto para um a mensagem do Evangelho é: você é um filho amado. Para outros a mensagem é: arrependa-se, pois senão você será condenado. Senão você estará perecendo. Àqueles que humilham, a mensagem é de alerta. Para aqueles que são humilhados, a mensagem é de amor. O doce perfume emana e leva para todas essas memórias olfativas esses dois sintomas, esses dois sentimentos. Para aqueles que padecem, a salvação. Para aqueles que oprimem, cuidado, pois há condenação. A mensagem do Evangelho, por isso, ela é tão importante e fundamental de ser anunciada e de ser pregada. Porque precisamos anunciar o Evangelho para aqueles que estão sendo humilhados. Precisamos anunciar o Evangelho para aqueles que estão passando por dificuldades. Pois a salvação para aqueles chegou. O doce perfume é um odor refrescante. Mas para aqueles que humilham, para aqueles que crucificam, para aqueles que fazem maldades, para esses, o nosso doce perfume remete a eles uma má sensação, pois se eles não se arrependerem dos seus males, eles serão condenados e perecerão. A nossa mensagem traz essa dupla função. Precisamos pregar, meus irmãos, através da nossa vida. Precisamos pregar, meus irmãos, através da nossa boca e através de todas as maneiras possíveis. Assim como um dos antigos pensadores da igreja falava, né? Pregue se necessário, use também palavras. Nós precisamos viver e pregar o Evangelho de qualquer forma, para todos, porque há muitos que padecem por causa das humilhações dessa vida. E há muitos também que humilham pessoas nessa vida. E o Evangelho precisa ser pregado para os dois. Precisa ser anunciado por uma mensagem de amor para aqueles que precisam, e também precisa ser anunciado uma mensagem de condenação para aqueles que humilham. A mensagem do Evangelho traz para nós, então, essa dupla função. Eu te pergunto, meu irmão, como você está vivendo essa realidade hoje? Você tem vivido, de fato, dores, lamentações e dificuldades? A mensagem que eu tenho para você é um doce perfume. A mensagem que eu tenho para você é que Jesus Cristo chegou para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva. E para o órfão há um pai que te ama. Para a viúva, um noivo está vindo. E para o estrangeiro há uma terra sagrada que te aguarda. Agora, para aquele que de fato condena, para aquele que de fato persegue, para aquele que de fato oprime, arrependa-se. Pois a mensagem do Evangelho diz: se você não se arrepender, você estará sendo condenado pelo que você faz. Arrependa-se e tome cuidado com o que você tem realmente agido, pois filhos e filhas têm sido feridos pela tua boca, pela tua palavra e pelas tuas ações. Então tome cuidado, porque quando Cristo vier para realmente tomar juízo, Ele estará te condenando e você estará perecendo. Então tome cuidado com o que você está fazendo. A mensagem de Cristo ela é pura e verdadeira. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele encerra para nós dizendo que não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. A nossa mensagem não está à venda, a nossa mensagem não é um produto, não é uma barganha. A nossa mensagem é verdadeira e perigosa, porque se você não a recebe, você pode ser condenado. Por isso que pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo. A minha mensagem nessa noite, meu irmão, ela emana a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Se você tem vivido dificuldades, saiba que Jesus, Ele está sabendo disso, está te acompanhando por tudo. Ele é contigo.
Agora, se você tem optado em andar longe do Pai, tem optado em andar longe da igreja, tem optado em andar maquinando e mutilando pessoas ao seu redor, saiba que a condenação virá para você. A condenação chegará um dia sobre a sua vida. E a minha mensagem que eu passo a você é: se arrependa. Se arrependa antes que seja tarde. Se arrependa, porque a condenação virá. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Por isso, permaneça atento ao que você está fazendo e se arrependa. Eis aí a mensagem do Evangelho que ele traz para nós nessa noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe ricamente o seu coração, a sua família, o seu lar. Que esse feriado tenha sido um dia de paz e um dia de consolo e de refúgio para você. Que Deus abençoe ricamente. Nós estamos aqui encerrando a nossa live, mas antes eu queria estar orando por você. Queria estar orando pela sua vida. Queria estar orando por tudo que você tem passado. Eu reparei aqui que existem de fato muitos pedidos de oração, pedidos no qual a irmã orou e intercedeu. Mas a você que não deixou registrado seu pedido aqui nessa oração, nessa nossa transmissão, nesses comentários, eu quero te dizer que o Pai amado, o noivo e aquele que é dono de todas as terras, conhece o teu coração e sabe o que você tem vivido. Ele sabe e Ele vai te consolar. A resposta virá, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por este tempo. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo maravilhoso em nosso meio. O Senhor continua, Pai amado, gerando para nós vida e vida em abundância, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, de fato, esperança, tem nos dado, Pai querido, graça e tem nos dado fé. Pai amado, cuida das nossas vidas, cuida de todos aqueles que estão acompanhando a nossa live e abençoa-os no santo nome de Jesus. Amém e amém.